We are starting the straighten up and fly right maneuver, where the spacecraft will jettison the entry balance masses in preparation for parachute deploy and to roll over to give the radar a better look at the ground. Perseverance is now slowed to subsonic speeds and the heat shield has been separated. Quando exploramos outros planetas, a primeira coisa que procuramos é água. A Terra não tem vida sem água. A água é essencial para a nossa sobrevivência, para a produção de alimentos, de energia e da maior parte do conforto a que a modernidade nos habituou. No entanto, apesar de 70% do nosso planeta estar coberto por água, apenas 3% é água doce e desta, apenas 1% existe em estado líquido. A água potável é um bem escasso e corre o risco de se tornar ainda mais raro. Aqui já existiu água. As alterações climáticas estão a levar-nos por um caminho em que o planeta está cada vez mais dividido em zonas de dilúvios e zonas de secas. Atividades como a agricultura ainda não usam água da forma mais eficiente possível. Não consigo deixar de pensar nisto. Enquanto vivemos as nossas vidas confortáveis, mais de 2.000 pessoas morrem a cada dia por falta de acesso à água e saneamento. E os governos tardam em agir. Para onde estamos a caminhar? Nós aprendemos nos nossos manuais da escola primária que a civilização moderna começou no crescente fértil. Onde é o crescente fértil? É no Médio Oriente. Se olhar hoje em dia para um mapa aéreo do Médio Oriente, o que é que vê lá? Deserto. Onde é que aquilo era fértil? Era fértil porque havia água, havia solo, havia capacidade produtiva. Deixou de haver água, deixou de haver sol, deixou de ser fértil. No início de 2018, a cidade do Cabo tocou o alarme pela ameaça iminente de ser a primeira grande cidade mundial a ficar sem acesso à água canalizada. The city has entered a phase where it is anticipated the real possibility of day zero. The projection is that Cape Town will run out of water sometime early in April. A aproximação desse preocupante dia sem água, conhecido como Dia Zero, obrigou à tomada de medidas drásticas para o combater. So, Damon, in your opinion, how are people living now in terms of access to water? Basically, we were all forced to, by law, to make changes to our water usage and consumption. In general, or? I think more Cape Town than anywhere else, really. Yeah. Just because Cape Town created the concept of day zero, which we almost got to. So police were out and about and really enforcing those laws. So it was strict. It was very strict. Damon, o motorista e produtor local que me guia pela metrópole sul-africana, não esquece o impacto da crise. Virtually every home, especially in the middle class and up, have water catchment solutions that are still in place from that time. So it's still pretty much at the forefront of everybody's mind, you know, not to waste water. Kleinmere State é um exemplo de uma comunidade que se adaptou a uma nova realidade. Com apenas 15 anos, a Zoe teve de aprender muito rapidamente a mudar os seus hábitos.
3 anos depois, já sente as medidas de poupança de água como uma parte normal do seu dia-a-dia. Hi, Zoe. Hi. Hi. Yeah, we're busy setting up the flexi pipe. We're expecting rain soon. Oh. So basically what happens is the rain will fall on the roof, falls down Yeah. into the gutters, runs all the way down there, Yeah? and then this awesome pipe, instead of just going down the drain, and then can fill the pool in here. Okay. All this water comes from here? Yeah, so as it rains, the water will just collect in the gutters, run down the pipes, and then fill the pool without having to waste any water. And you start to do this after the drought, or? Yeah, after the drought, it kind of just became a second nature thing that we do now to Okay. save water wherever we can. Zoe partilha que não foi preciso abdicar de todos os luxos e rotinas a que estava habituada. Em muitos casos, as soluções foram bem mais simples. Oh, yeah. Yeah, so these Can are see. just some of our plants. Yeah. As you can see, this is the aloe. You can Yeah, feel we it's have a very. lot of. Yeah. The succulents will have the thicker leaves, Yes. so they'll hold their water a lot better. We try to plant majority succulents here. They only need to be watered once a week, where some of the other ones would need watering every day. So this will be the gardens of the future. Yes. Our view on the planet is a lot more sensitive now. You know, she's definitely struggling. She's hot and, you know, she's needs our help. But there's little things that we need to change. Oh, I see. Yeah. Yeah. This is the Jojo tank. A Jojo tank? Yes. So those pipes there, Yeah. also same thing as by the pool. The water will catch on the roof, Yeah. run into the gutters, and then fill this. So basically absorbing any resource of water we could. Yeah. And then basically you can either water your plants with this water, clean your driveway. There's even a shower set up Okay. should you need. And then basically all we do is fill up with this and then water the plants without having to use our clean drinking water. There's so many things that kind of change that we don't even realize to this day that we changed because of that. Something as simple as when I shower, when I'm putting on shampoo or conditioner, I don't leave the tap running. I keep my showers to 2 minutes. Any water left over from bathing or washing the dishes or clothes, we use to either flush the toilet, water the plants if we have to. So there's lots of things that just kind of became more and more common. As mudanças não se fizeram sentir apenas dentro das casas. Um pouco por toda a cidade, as medidas do governo afetaram até o modo como certos negócios são geridos. So we have a waterless car wash. It's incredible that people are, you know, still managing to have certain luxuries and certain things that we need in life, but just fixing it a bit so that we can still do those things. So it became popular. Yeah. Most of the car washes, look, you weren't allowed to use water, so either you switched to a waterless car wash or you had to close the car wash down. So people really adapted to still create that income, which was very nice to see. Em 2018, era normal ver filas intermináveis de pessoas à espera para encher garrafões nas águas livres de Newland Springs. Quando olho para as fontes agora, vejo um cenário diferente. Mas não se voltou a como era antes da crise. Do you usually come here to collect water? Yes, Yes. How many times a week? once a week. Once Okay. a week, sure. Since we had the drought, I've Yeah. never been able to look at the water they serve. Oh, wow. Okay. And you're still coming? I still come, we still use very little in the garden, we recycle it, we use the shower. It's just part of us now. I honestly look up to the little people, just like me, that are doing what they can, because it's not easy for everyone to make that big difference like the top people can.
think it's selfish to think that climate change will never affect your weather patterns, whether it's floods or droughts. I think you should always be prepared. Just use water wisely, just for every person to realize that every small little bit can definitely help. O planeta tem mais ou menos sempre a mesma quantidade de água potável disponível, porque isto é um ciclo fechado, não é? O problema que nós temos realmente a nível planetário é que as alterações climáticas estão a mudar o ciclo hidrológico e, portanto, algumas zonas que até tinham mais abundância de água estão a ficar com menos. O facto da temperatura no planeta ser mais alta significa que é como se o ciclo natural da água fosse acelerado. A água circula de uma forma mais rápida. Boa tarde. São as piores cheias das últimas décadas na Europa. Mais de 120 mortos. Um balanço ainda provisório das inundações na Alemanha que provocaram isto. Nos últimos 20 anos, secas e inundações em todo o mundo afetaram mais de 3 mil milhões de pessoas e causaram um prejuízo de mais de 611 mil milhões de euros. A chuva que caiu nos últimos dias ainda não é suficiente. Os terrenos continuam secos e não é possível fazer as sementeiras. Agricultural water use is very important in terms of global water management. And in terms of water withdrawals, agriculture is the biggest use of water. It accounts for something like 70% plus of all water withdrawals. Se a população mundial continuar a crescer a um ritmo acelerado, em 2050 teremos de alimentar quase 10 mil milhões de pessoas, mais 24% do que a população atual. A nível global, a produção de alimentos representa um grande desafio. Todas as vezes que nós usamos água e que a retiramos do meio, tipicamente vamos usá-la e depois vamos ter qualquer coisa que sobrou. Isso que sobrou da nossa utilização são as águas cinzentas. Na agricultura há muito potencial de reutilização das águas cinzentas e se nós procurarmos o que é que conseguimos fazer com esse recurso, se calhar isso vai nos ajudar a gerir melhor a água. Eu costumo dizer, na natureza não há desperdício. Nós é que temos este modelo que entra uma coisa, usamos e sai porcaria. Mas isto é só na nossa cabeça. Numa pequena parcela deste pomar está a ser testado um projeto inovador. A água aqui utilizada para rega vem diretamente de uma estação de tratamento de águas residuais localizada nas imediações. O Baixo Alentejo está no 7º ano de seca consecutiva e, como tal, encontrar outras fontes de produção de água é, de facto, o segredo, digamos assim. À Etar de Beja, o que é que chega? Toda a água que os habitantes de Beja fornecem através dos efluentes domésticos e dos esgotos, depois é tratada, é filtrada e é desinfetada. No caso do projeto Reuse, ela vai ser desinfetada através de uma tecnologia solar, sendo o sol, por enquanto, ainda ninguém nos cobra. E, como tal, é um recurso gratuito que no Alentejo existe em grande quantidade e, como tal, pode ser utilizado. Uma das tarefas que temos aqui no projeto é a recolha semanal de amostras para verificação da qualidade da água. Esta água que está aqui é a mesma que passa aqui nos coletores. Isto são coletores solares, onde a radiação solar é que vai fazer a desinfecção da água nestes tubos de vidro e tem esta configuração para aumentar o desempenho na desinfecção solar. Depois de tratada aqui a água, vai seguir para o depósito do agricultor para poder regar o pomar de romazeiras. Daniel tinha noção do risco que estava a correr
mas decidiu confiar na ciência. Para o projeto Reuse em particular, portanto, afetámos uma parcela de aproximadamente 1 hectare, onde fazemos todos estes testes relacionados com a rega e com esta água de reutilização da hectare. A água, à partida, virá limpa, aquilo que são cargas de elementos problemáticos, por exemplo, metais pesados ou outros elementos mais preocupantes a nível poluente. E a nível orgânico também esperamos uma água completamente adequada para o uso. Aquilo que ainda pode ser uma vantagem, além, obviamente, de ser uma fonte adicional de água, é ela ter alguns elementos, nomeadamente fertilizantes. Quer dizer que podíamos, eventualmente, poupar em fertilização, uma vez que esta água é enriquecida. É uma água que muitas vezes tem melhores características do que a que os agricultores utilizavam antes, bombeada, ou de algumas linhas de água, ou de alguns furos. Há até em Portugal quem tenha já produzido cerveja a partir desta água. Acredito no projeto porque acho que é uma tecnologia de futuro. E é interessante podermos utilizar outras fontes de água e investirmos cada vez mais, nós como setor, em tecnologias de reutilização e utilização de outro tipo de águas menos nobres, entre aspas, para outro tipo de utilizações. A utilização da água tratada a partir de água residual é ainda um tema que, do ponto de vista social, não é muito fácil de aceitar. Vai ter que haver um trabalho muito intensivo no sentido de sensibilizar as populações que, por um lado, temos que usar mais eficientemente, mas como isso não nos chega neste momento, o que temos mesmo que fazer também é começar a reutilizar. We are nowhere near where we need to be yet. For starters, despite the progress that Paris represented, most countries have failed to meet the action plans that they set 6 years ago. Last month, a study found that 85% of the global population has experienced weather events that were more severe because of climate change. Stronger storms, more intense flooding, crippling droughts. It is going to be hard. Existing political institutions move slowly, even when leaders are well-intentioned. A inação dos governos quanto à escassez de água não pode continuar. Segundo o Banco Mundial, uma seca pode reduzir o crescimento económico de uma cidade até 12%. É crucial também criar mecanismos de proteção das populações com pior acesso à água e construir mais reservatórios de água, em preparação para futuras crises. The pandemic was very interesting. Areas where governments had said we don't have enough resources to provide people with the water they need and the sanitation they need. When the pandemic happened, they realized that everyone was going to be affected. It was an infectious disease. And so suddenly, like magic, these decision leaders suddenly found the resources to provide water to these poorer communities. So for me, the pandemic showed that there is enough resources, there is the capacity within governments to deliver, but it's the will, right, that's lacking. Para perceber melhor o que levou a cidade do Cabo a estar tão perto da tragédia, rumo ao reservatório de Molteno. É aqui que me encontro com Shantia, uma figura em ascensão na política da metrópole sul-africana e uma das líderes na resposta à crise de escassez de água. Thank you. Such a beautiful view from here. It is Cape Town's oldest reservoir, built in 1877. 1877? Yeah, it's got a very rich history.
and really it's a historical landmark. Where does that water comes from? So that is coming from the springs. So there are springs leading all the way down from the mountain. Com capacidade para reter cerca de 188 milhões de litros de água, este reservatório sentiu também o impacto da seca. Um exemplo do quão perto a cidade esteve de ficar sem água. Dam levels were at 100% capacity in 2014, and thereafter Cape Town experienced extremely low levels of rainfall. 3 years of consecutive levels of rainfall, which resulted in dam levels then reaching the lowest point of around 19%. O governo da cidade do Cabo não ficou parado à espera que o problema se resolvesse sozinho. Uma das medidas que tomaram para combater a falta de chuva foi extrair mais água debaixo do solo. Na barragem de Steenbras, conheci os responsáveis por este feito de engenharia. This is the control center for the well field, the Steenbras well field. What you can see here in this first image is the layout of the well field itself. Each of the symbols represents a borehole that we are abstracting water from. So currently, this well field, as is running today, is operating at current production at 14.26 megalitres a day. So that's 14.26 million litres a day. O complexo de Steenbras é constituído por 22 poços que são usados para extrair água até 95 metros de profundidade. Essa água é retirada de aquíferos, bolsas de água que se formam debaixo do solo. Depois é canalizada para a barragem, onde será então distribuída para os consumidores. A equipa de engenheiros está a mudar também a própria vegetação local para plantas que consomem menos água. So you see the leftovers. What kind of trees are they? So these are the typical pine trees. Oh, okay. Yeah, so it's your pine plantations. That consumes a lot of water. Yeah, so it does consume water. Tudo para melhorar a qualidade e quantidade que é extraída e canalizada aqui para a barragem. About 14 million litres a day of flow, and that's really what it looks like. Then flows over the weirs and into the dam. From the dam, it'll get taken through an intake tower and to a treatment plant. And there it's treated and then put into the Cape Town water supply system. So this is just the very beginning of a further journey that it will undergo. We are not allowed to swim here. Well, you can if you like. It's very cold. Yeah. But yeah, this is future drinking water, so we don't encourage swimmers. During the peak of the drought, we installed a water reuse plant at the Zandvliet Wastewater Treatment Works, which is feeding into the plans for our larger water reuse scheme, which will be a 70 million litre water reuse scheme at our Fora wastewater treatment plant. Now, once that particular water reuse plant is completed, it will be the largest water reuse scheme of its kind in the world. Overall, our water strategy sets out a comprehensive list of augmentation projects which will aim to add 300 million litres of new water supply coming from these non-surface water augmentation solutions. Os esforços para combater a falta de água fizeram-se sentir em toda a cidade. Medidas como a restrição do uso de água ou até mesmo a redução da pressão. Espaços como campos de golfe também procuraram reduzir os seus gastos, mas continuaram a ser um ponto de contestação. How did the population react to these restrictions? Well, I think that there was a lot of
unhappiness with water restrictions. Residents were also not very happy with the increase of water tariffs. So we did see a lot of unhappiness, distrust from the public. But over time, what we did also most importantly see is residents coming on board and partnering with the city. De facto, o consumo de água pelos residentes da cidade do Cabo reduziu em quase 60%, um valor sem precedentes. Mas mais impressionante ainda é o facto de este comportamento se ter mantido mesmo depois das restrições terem sido aliviadas. We need to remain focused on implementing our water strategy because it will assist Cape Town in becoming overall a water-sensitive city, one that is adaptable, responsive to the risks of climate change and droughts, which is going to be with us for generations to come. No Baixo Alentejo, a escassez de água foi sempre uma constante até ao aparecimento do Alqueva, o maior lago artificial da Europa. A existência do Alqueva permitiu trazer um novo tipo de atividade agrícola para aquela zona. O principal contra, a meu ver, dessas grandes infraestruturas é que elas criam uma sensação que é, a meu ver, ilusória, de segurança. Deixei de ter escassez. A abundância que parece agora haver banaliza o uso da água. De repente já é possível fazer melancia e melão. A agricultura intensiva à volta do Alqueva é um assunto que tem dividido opiniões. Por um lado, permite alimentar uma população em constante crescimento. Por outro, falo usando fertilizantes e pesticidas. Aquelas árvores, para terem a produtividade máxima, têm que ter assegurada uma determinada rega que não pode falhar. E são permanentes, estão lá todos os anos. Se houver um ano seco, como é? O agricultor não consome a água não se destrói, a gente não destrói a água. O agricultor utiliza a água que tem disponível e que existe garantidamente para não haver falta para outros usos. A agricultura é sempre o uso menos importante. Primeiro é o uso para as populações, depois o uso industrial e só depois é que é o uso agrícola. Nós aqui fazemos cerca de 500 hectares de milho, com produções de cerca de 16, 17 toneladas por hectare de milho seco. O milho utiliza bastante água, mas produz muitos quilos. Uma só semente de milho vai produzir cerca de 700 sementes, portanto multiplica por 700 vezes aquilo que foi semeado. Esta cultura precisa de água praticamente todo o ciclo, porque no verão praticamente não chove. Um dos nossos trabalhos maiores é saber qual é a necessidade absoluta para dar a água só necessária, porque tanto água a mais como água a menos não potencia a produção. Uma resposta mais sustentável para a agricultura tem de combinar uma exploração de menor impacto com uma gestão mais eficaz da água. Temos estações meteorológicas que analisam o tempo, veem como é que está a temperatura, a umidade, o vento, vemos as previsões dos próximos dias e sabemos, com a dimensão que temos das plantas, se elas são pequenas, se são médias, se são grandes, quantos litros de água vão precisar amanhã. É como nós só bebemos água à medida da nossa sede.
Cada uma destas tecnologias recolhe dados que são cruzados numa plataforma, convertendo em informações precisas sobre a gestão de água, energia e emissões. A agricultura de precisão é uma maneira de gerir. E a ideia é conhecer muito bem a natureza com a tecnologia de forma a tratar igual o que é igual e a tratar diferente o que é diferente. Aqui é a sala de controle de todos os equipamentos, sensores, onde se faz a parte de todo o comando e da recepção dos dados. Ou seja, eu quero ir semear uma parcela, eu crio uma tarefa e envio para o trator começa a fazer essa tarefa quando chega ao campo e o operador só tem que cumprir o que a máquina lhe diz para fazer. Depois, a própria máquina, ao executar as tarefas, está a enviar os dados daquilo que foi feito ao longo do dia. Posso ver os litros de água que gastei e posso ver as emissões de CO2 que eu estou a emitir instantaneamente. Nós temos dois tipos de avaliação de imagens. Uma delas é os satélites, que vão tirando fotografias. Portanto, com essa informação conseguimos ver os grandes problemas das searas e quando detectamos algo que não está a correr como nós esperávamos, temos os drones que vão ao local fazer a monitorização daquilo que se passou em muito mais resolução. Em 1988, cada hectare da Quinta da Cholda usava 10 mil metros cúbicos de água para produzir cerca de 8 toneladas de milho. Hoje, apenas 6.500 metros cúbicos de água produzem 17 toneladas. Um aumento de 335% a nível da produtividade da água. Sou filho e neto de agricultores e tenho filhos que estão a começar a ser agricultores e, portanto, se nós não conseguirmos chegar à próxima geração com os nossos solos, com o nosso ar, com o ambiente que nos rodeia em igual de circunstâncias ou de preferência melhor, acho que não estamos a conseguir os nossos objetivos. One of the problems we face with agriculture is that there are huge inefficiencies. We lose nearly 60% of the water that we extract, and so the efficiency is only around 40%. If we can just improve the efficiency from, say, 40% to, say, 60%, it frees up huge amounts of water resources for other uses. $58 mil litros de água. É a média anual do consumo doméstico de cada português, ou seja, o equivalente a 106 garrafas de litro e meio por dia. No entanto, se considerarmos a água utilizada em todos os bens que consumimos, incluindo, por exemplo, o vestuário e a alimentação, este número sobe para 2.500.000 litros de água a cada ano. O equivalente a uma piscina olímpica por pessoa. Estes dados fazem de Portugal o 6º país com maior pegada hídrica, num ranking com 151 países. Para além do consumo excessivo de água, Portugal tem de lidar também com fortes desequilíbrios na distribuição das chuvas. A Zona Norte chega a ter precipitações de 3.000 milímetros por ano, o que é imenso, é uma zona úmida. E no Sul chegamos a ter anos, por exemplo, o ano de 2019, 18-19, o ano hidrológico, em que houve zonas que tiveram 50 milímetros. 50 milímetros é desértico. As temperaturas podem subir até aos 40 graus. Entre hoje e amanhã, o país vai ser atingido por uma massa de ar quente e seco vinda da Península Ibérica e do norte de África. O Instituto Português do Mar e da Atmosfera prevê que as temperaturas mais altas sejam registadas em Lisboa, Setúbal e interior do Alentejo. A água também se planta. Esta é uma das máximas da agricultura sintrópica e é o que nos mostra o António. Esta agricultura consiste em trabalhar com todas as espécies arbustivas, arbóreas,
gramíneas, hortícolas, frutícolas, todas no mesmo sistema. Tudo bem organizado, tudo bem alinhado. Este modelo de produção agrícola imita o normal funcionamento da natureza, tirando partido das espécies disponíveis e regenerando o ecossistema. Elas têm a capacidade de se ajudar em diferentes estratos. Umas conferem sombra, outras conferem luz, outras repelem pragas, outras atraem auxiliares. O caso aqui das gramíneas, elas têm um crescimento rápido e utilizamos exatamente para serem podadas e incorporadas, neste caso, junto às árvores. E então, estas gramíneas vão cobrir toda esta área que outrora estaria exposta e vai fazer com que nós irriguemos menos, neste caso, as árvores. A agricultura sintrópica apareceu por necessidade. Ou seja, eu, como trabalhava num modelo agrícola que era difícil em Mértola, porque o modelo estava errado, tive a necessidade de ir à procura de soluções. Esta é uma cama já antiga, que tem pelo menos 2 anos, e ela foi regada para aí há 3 dias e ainda se consegue verificar a umidade no solo. Esta matéria orgânica permite efetivamente não regar tanto quanto se tivermos o solo completamente desprovido de matéria orgânica. Este modelo eu consigo irrigar as culturas mesmo em picos de temperatura elevado 2 vezes, por exemplo, por semana. E num modelo biointensivo eu irrigo 2 vezes por dia. No fundo, é irmos recuperar muitas práticas que eram práticas adaptadas aos nossos climas, que eram soluções de base mais natural. Ou seja, prepararmos os nossos terrenos para uma situação de seca. Como é que isto se faz? Para já escolhendo bem as culturas. Há culturas que não se dão num clima árido e, portanto, essas culturas não se podem colocar, não se devem escolher como prioritárias em zonas onde há pouca água. E, em segundo lugar, faz-se preparando o solo. O solo tem uma capacidade de retenção da água extraordinária. Muito maior do que uma barragem. Se pensar em termos de solo, a camada de solo pode ser deste tamanho, tem uma capacidade de retenção completamente diferente de uma camada de solo deste tamanho. Não é? Portanto, quanto mais solo nós temos, mais água fica retida no solo e essa água que fica retida no solo depois estará disponível para as plantas quando elas dela precisarem. Enquanto sociedade, apelamos muito à poupança da água. E depois temos uma agricultura que gasta metros cúbicos e metros cúbicos de água sem fim. E é um contrassenso. Os consumidores têm um papel fundamental nesta mudança. Isso parte um pouco da crítica, do pensamento de onde é que o alimento vem. Quantos quilómetros é que fez para chegar ao meu prato? De forma que foi produzido? Essa exigência deve estar patente no consumidor quando o adquire. A Associação Terra Sintrópica, com a qual o António colabora, ajudou a criar a rede alimentar de Mértola, que junta os pequenos produtores da região. Garante a logística e a entrega dos alimentos, ao mesmo tempo que combate o desperdício alimentar através de uma cozinha comunitária com diversas iniciativas sociais. Mais de 2.000 milhões de pessoas no planeta não têm acesso a saneamento básico. Falta de condições de acesso à água, saneamento ou higiene básica causam mais de 800 mil mortes por ano. Destas, mais de 250 mil são crianças com menos de 5 anos. Estes números são desoladores. The people who are most affected are the most vulnerable, the poor, the marginalized. Now the agenda has changed, mainly because of the human rights for water and sanitation, or the access for human rights. And we see a much more just type of narrative. People are trying to say that
Whenever you provide water supply and sanitation, your priority must be to never leave anyone behind. O continente africano é especialmente afetado por este flagelo. Mesmo num país desenvolvido, como aqui na África do Sul, vejo diferenças gritantes de condições de bairro para bairro. Mas não esperava ver este fosso. Khayelitsha, it's not the biggest in South Africa, but it's the biggest in Cape Town. It's a huge township. There's people from South Africa and also people from other countries. Yeah, this is a representation, I think, of all of Southern Africa, really. Apesar de não haver números oficiais, há estimativas que apontam para quase 2,5 milhões de pessoas a viver aqui. You have a combination of brick-built homes and shacks. So normally in the brick-built homes you have a toilet and running water, but in the shacks there's no running water, no toilets, and maybe one electricity supply. So what will happen is you'll have a whole block of shacks and they'll all share one tap. When it was coming down to day zero, you can imagine it was pretty tough. Para os habitantes de Khayelitsha, o racionamento de água foi sempre a normalidade. Por aqui, ações banais continuam a ser extravagâncias. I grew up in a time and a space where I could walk into any part of my home and turn on a tap and water would come out. The older I became, I realized that that was not the same for everybody. And that was something that just drew me towards wanting to not only work in the water sector, but advocate for something that is our constitutional human rights, and that is access to water. Margot vem de um mundo onde a água é um bem garantido. Hoje divide o tempo entre o Departamento de Água e Saneamento da cidade do Cabo e o trabalho social em comunidades desfavorecidas. And through my work as an activist, I've been able to work in schools and communities within these different townships. And that has exposed me not only to the circumstance and the situation that people are faced with in the township, but also their resilience, how much they have to take on every single day just to survive. How is basic sanitation affected by the lack of water? Specifically in the township that we are today, when it comes to sanitation services, you'd find that up to 8 different homes all uses a communal bathroom. These communal bathrooms are not hygienically clean. They're not advisable for our human health. So many times when these septic tanks are not even emptied and it begins to overflow, and where does the raw sewage lead into? It runs into the homes of our people. Sair de casa todos os dias para ir buscar água faz parte da rotina de milhares de crianças aqui em Khayelitsha. Need help? No water? Oh, no water. No water. No water, it's Inaku. So what happens is usually they fill up the tanks
and people has access to water for a certain period of the day. And because there are so many houses, there's one tap is servicing all these houses. The minute the tanks run empty, they only refill the water the next day. Once the water is finished, no water would come out of the taps. Este momento, com a pequena Ezinako, deixa-me desconcertado. É esta a normalidade de quem nasce, vive e morre aqui. What will be the solution to help these people? These conditions are socially passed down from generation to generation because it's circumstances, what they know, it's what they're familiar with. Yes. So for government to really make that change, I think formalizing housing and making sure that there's sufficient housing for people. But also at the same time, you cannot supply housing and unemployment is still at 45%. A África do Sul é um dos países mais desiguais do mundo. Os efeitos do passado colonial e do apartheid continuam a alimentar o círculo vicioso da desigualdade. We want the future generations not to inherit the fact that my mother or my grandmother lived in the informal settlement, so this is what is my normal. And I think that society is tired of empty promises. Looking at this image from the outside in, this is no conducive way to live. I mean, this is their reality. Sometimes you drive past here and you see the little ones swimming in here, and as fun as that moment is, seeing them just live life innocently. In the back of your mind, you have to realize that this is no place for a child to be swimming in. This water is contaminated. Government really needs to stop having nice things on paper and actually start doing the work, especially in our vulnerable communities, so that those measures that we do put in place are seen as sustainable and not just short-term to our people. Esta pequena lagoa, no meio da paisagem devastadora, lembra-me como a água é um bem escasso. A forma como é utilizada e a desigualdade ao acesso faz-me ver realmente o quão ligadas estão todas as dimensões do nosso planeta. Como humanidade, progredimos e crescemos, enquanto vamos poluindo o nosso ar, os nossos oceanos, a nossa terra, e deixando para trás novos e velhos, pessoas como nós. Nessa trajetória imperfeita, também temos sido extraordinariamente criativos nas invenções, nas descobertas, nas reparações dos nossos erros. Mas ainda estamos longe de garantir vidas dignas para todos ou uma exploração mais sustentável da natureza. Longe de providenciar educação e saúde de qualidade, de atingir paz, justiça, igualdade. De atingir os objetivos de desenvolvimento sustentável. As mentes brilhantes e inspiradoras que conheci nesta longa jornada fazem-me acreditar que podemos cuidar melhor uns dos outros e da nossa terra. 8, 7, 6, 5, 3, 2, 1, 0. And lift off to the red planet.
somos capazes de ir a Marte, como não poderemos ser capazes de preservar a Terra? Por enquanto, é o único planeta que temos. É o nosso planeta A.